Oi, Andressa. Primeiro, parabéns pelo verbete. Minha pergunta vai aqui na página 1, na pensenologia, e começa no final da segunda linha. Eu gostaria de saber como você realiza essa pesquisa de campo das retroformas holopensênicas do casal. Obrigada, Emilton, pela pergunta. A pesquisa de campo das retroformas holopensênicas do casal. Então, a gente teve uma experiência dessa, de fazer uma viagem retrocognitiva e pesquisar as retroformas ali no ambiente. E foi bem interessante, né? Porque durante essa viagem, né, eu fui me achando na pesquisa dele. Então, assim, foi interessante porque foi trazendo pecinhas novas para o quebra-cabeça. A questão de pesquisa de campo, né, ir a campo, visitar os locais. Então, tem uma série de aspectos aí a ser considerados, né, a questão das energias, todo o planejamento da viagem antes, né, a questão de parasegurança, o que puder ser calçado, adiantado antes. Esse planejamento ajuda bastante. E a gente ficou muito preocupado também com relação à questão das energias, como é que um e como é que o outro ia se sentir durante a viagem. Então, a gente programou também momentos de lazer, momentos para a gente curtir mesmo como casal, questão de turismo, e não ficar só imerso na pesquisa. Então, isso também é importante, essa preocupação que um tem com o outro durante a pesquisa. E a questão também de respeitar o time, às vezes um precisa ter um tempo maior sentindo as energias. Então, a gente vai muito... tem a questão do planejamento, mas tem a questão da flexibilidade. Então, você planeja, mas fica atento, porque às vezes tem que dar uma flexibilidade maior àquilo ali, sentir mais um tempo. Às vezes você tem que mudar uma rota porque sentiu que não é muito para ir para aquele caminho, visitar aquele local, que às vezes não vai ser... não está com uma retroforma tão positiva. Então, isso tudo ajuda. A questão também das bioenergias, né? Então, a gente sentiu também que poder incluir, às vezes, no roteiro, no local, um ambiente com mais bioenergias, assim, mais energia imanente, até para dar uma reequilibrada, até para você servir de parâmetro, então ajuda também. Mas foi uma experiência bem interessante, que eu acho que, sim, para mim foi bem rica. E, assim, um ajuda o outro, né? Então, começou, no caso da pesquisa dele, se você quiser comentar mais disso, mas, assim, a gente foi motivado pela pesquisa dele, eu acabei ajudando no planejamento da viagem, assim, até porque é uma coisa que eu gosto, né, de fazer, de planejar viagens. Acho que ele também estava muito envolvido com a pesquisa, às vezes até espaço mental para, assim, para pensar em coisas práticas do dia a dia de uma viagem necessárias, né? Então, acabei ajudando, que é mais o meu trafora. Então, a gente vai vendo também nisso, na questão de pesquisa de campo em conjunto, que um tem mais trafora para o outro, assim, né? Que pode ajudar mais para esse objetivo em comum. E os dois contribuem aí, as experiências, essa troca, essa troca entre as experiências, percepções, para percepções, é bem rica, assim. Então, da minha experiência, eu acho que é a questão de, às vezes, um vem com a pecinha do quebra-cabeça, assim, do outro, assim, a pecinha serexológica. Interessante. E aí funciona também bastante a questão da intimidade, né? Isso potencializa bastante. Né? Você troca figurinhas ali que, de repente, você não trocaria, né, abertamente ou com o grupo, assim, mas ali você tem afinidade para fazer isso. Né? Isso. Eu posso só complementar, sim. Existem, assim, nesse tipo de pesquisa retrocognitiva de campo, né? Existem pesquisas que, às vezes, você já está ali com um nível de aprofundamento maior. Esse exemplo que a André citou, uma primeira viagem que a gente fez de pesquisa desse tipo, com esse intuito, né? Mas a gente já fez um outro tipo de prospecção de campo também, mais aberto, que assim, você não,
você não tem um aprofundamento maior daquilo, você não tem assim, uma época, um período, mais uma afinidade com ali um ambiente, um local, e você quer ver como é que é a sua interação energética no local, o que aquela retroforma desencadeia em você, né? No caso aí da pesquisa em dupla, né? Então a gente já fez esse viagem assim com a coisa bem mais aberta e com focos bem mais específicos, né? Então existem tipos de aprofundamentos nessas viagens e as duas são muito ricas, né? Cada um tem suas técnicas, suas particularidades. A diferença entre a pesquisa exploratória, né, que ela é mais aberta, né, as variáveis são mais abertas, e a dirigida, que já tem... Então, a primeira que a gente fez foi mais dirigida, esse caso seria mais exploratório. E aí, uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, que é bem importante, que um binômio bem importante na dupla é o da concessão, né, da concessão das exigências, né? E aí, nesse momento da viagem, né, então tem alguns momentos que você vai fazer uma concessão, né? Tipo, então, às vezes é importante para um duplista ir em determinado local que para você não seria tão importante ou tão, tipo, vai ser chato ficar lá, né? Não é do seu interesse, mas às vezes para a pessoa é. Então, às vezes, não, vamos junto, ou então vamos fazer aqui um momento que cada um faz uma atividade que gostaria, depois a gente se encontra, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração também nesse planejamento. Ótimo. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.